Mas é um assunto bem importante, tá? Bem recorrente, quem faz sala vermelha quase que diariamente atende paciente, chega com um quadro convulsivo, tá? O foco aqui não é falar na perspectiva da neuro, tá? É mais como o que vocês, como generalistas, né, vocês precisam saber, tá? Então, começando pelos conceitos, tá? Por definição, né, definição técnica, uma convulsão é uma manifestação clínica resultante de uma descarga neuronal excessiva, síncrona e anormal. Ou seja, né, em palavras mais simples, né, eu tenho muitos neurônios que disparam impulsos elétricos, tá? Todos eles ao mesmo tempo, de forma desordenada, tá? E aí eu vou ter as manifestações, né? A manifestação dessa descarga é a convulsão. E aí ela pode se manifestar de forma motora, o paciente pode apresentar sintomas relacionados, né? Sinais e sintomas relacionados ao sistema nervoso autônomo, ou pode ser uma manifestação sensitiva ou psíquica, tá? Na parte de quadro clínico eu vou falar um pouquinho mais para vocês. E a convulsão é diferente de crise epiléptica, tá? Na crise epiléptica, eu tenho um episódio, a definição técnica, é um episódio decorrente de uma atividade epileptiforme cerebral, ou seja, eu tenho um eletroencefalograma, nesse eletroencefalo eu tenho ondas específicas, tá? Que me dizem que esse paciente tem epilepsia, ou seja, ele tem uma predisposição natural a apresentar crises convulsivas recorrentes, tá? Então é isso, a atividade epileptiforme cerebral, ela corresponde a descargas elétricas características visíveis no eletroencefalo, que indicam a tendência do cérebro a gerar crises convulsivas, tá? Então, as crises epilépticas, elas se manifestam na forma de convulsão, tá? Porque a crise epiléptica é o que eu estou vendo no eletroencefalo, tá? A convulsão já é a manifestação clínica. Então, né, a crise epiléptica se manifesta como convulsão, mas nem toda convulsão é decorrente de uma crise epiléptica, tá? Nem toda convulsão ocorre por causa de epilepsia. Tem paciente que convulsiona por causa de hipoglicemia, que convulsiona por causa de infecção relacionada ao sistema nervoso central, né? Pode convulsionar por causa de intoxicação, pós-trauma também. Então, guardem isso, tá? Que nem toda convulsão é causada por uma crise epiléptica. E já a epilepsia, né? Eu tenho essa atividade epileptiforme, né? E ela é uma doença crônica caracterizada pela ocorrência recorrente de crises epilépticas, tá? O paciente, né, ele tem essa tendência de convulsionar com mais facilidade. Tá? O limiar para a convulsão dele é mais baixo. E quais são os critérios para o diagnóstico, né? Eu tenho que ter um eletroencefalo, né, que mostre que esse paciente tem a síndrome epiléptica, ou se eu tenho um paciente que teve 2 crises convulsivas, né, com mais de 24 horas de intervalo, que não tem uma etiologia identificada, né, ou seja, não tem outra causa definida. Paciente que convulsionou do nada, tá? Então, se eu tenho mais que 2 crises, assim, um período maior que 24 horas, né, eu posso considerar esse paciente também como epiléptico, ou se ele teve uma crise, né, sem uma causa definida, ou seja, uma crise não provocada, com uma probabilidade de recorrência, tá bom? Esse aqui é um pouquinho mais difícil, né, é difícil você predizer, né, essas são as definições pelos manuais, né, que a SBT traz também no tratado, só que é um pouco difícil, né, para o médico avaliar se essa criança vai ou não apresentar novamente, tá? E aqui nós temos também, né, bem importante um pronto atendimento, a convulsão febril, tá? Que são convulsões que vão ocorrer em crianças entre 3 meses e 6 anos, tá? E são convulsões associadas à febre. E eu não tenho sinal, ele tem febre, mas não tem sinal de meningite, não tem sinal de encefalite, né? Não tem sinal de infecção relacionada ao sistema nervoso central, tá? E eu também não tenho nenhuma outra causa identificável, tá? A única coisa que eu tenho é febre e a convulsão, tá? Então, a gente considera essa como uma convulsão febril, tá? E no estado de mal epiléptico,
eu tenho uma crise convulsiva que dura mais que 5 minutos, ou eu tive mais que 2 crises convulsivas sem recuperação de nível de consciência entre elas, tá? O estado de hemoplético, ele precisa de intervenção imediata, porque eu tenho um risco de sequelas neurológicas a longo prazo, tá bom? Por 2 motivos. Imagine que assim, no nosso, um dos principais neurotransmissores, né, do nosso corpo é o glutamato, é o GABA, né, e na crise convulsiva, o glutamato, né, que é um neurotransmissor de atividade excitatória, ele está muito aumentado, tá, tanto ele como o cálcio, e acaba que ambos acabam tendo um efeito excitotóxico, tá? Então, em quantidades muito elevadas, podem causar também morte neuronal. Então, o paciente, ele pode vir a ter, em caso de estado de um epiléptico, ele pode vir a ter sequelas residuais, tá? Após a recuperação do quadro. E outra coisa também é que o paciente que convulsiona, ele não ventila de forma adequada, ele não respira de forma adequada. Então, se for uma convulsão muito prolongada, muito recorrente, né, esse paciente ele vai ficar em um estado de hipoxemia, né, então eu vou ter hipóxia tecidual, né, hipóxia também relacionada ao sistema nervoso central, então isso também pode contribuir para sequelas neurológicas, tá? Então tem essa parte da hipóxia durante a crise convulsiva e tem também o efeito excitotóxico do glutamato e do cálcio, tá? E antes da gente passar, né, por essa parte de conceitos, na parte de convulsão febril, que eu acabei esquecendo de comentar com vocês, tá? A gente leva esse corte de idade, né, que são os menores que 6 anos. Por quê? Nessa fase, eu tenho uma imaturidade do sistema nervoso central e acaba que essas crianças, elas convulsionam em situações que um adulto não convulsionaria, tá? O limiar para convulsão de crianças pequenas é maior, tá? Por quê? Fisiologicamente, as crianças também têm mais glutamato, que é excitatório, e tem menos GABA, que é neurotransmissão inibitória, tá? Então, elas, naturalmente, né, o cérebro da criança, ele está em um estado de hiperexcitação, tá? E também de redução desse limiar de convulsão. Então, quando eu tenho febre, né, existem alterações relacionadas à permeabilidade da membrana dos neurônios, né? E isso predispõe, né, esse aumento aí da atividade neuronal, tá? Faz com que essa criança convulsione, né? Então, por isso que elas acabam convulsionando com maior facilidade, tá? É devido a essa imaturidade. Sobre epidemiologia, as convulsões febris, né, elas são bem comuns na infância, tá? Tem estudos que mostram que aqui no Brasil, né, até 6,4% da população vai convulsionar por febre em algum momento da infância, tá? 80% dos casos vão ocorrer entre crianças entre 1 ano e 3 anos de idade, tá? Então, se concentra principalmente nessa faixa etária. E o pico, né, ocorre aos 18 meses, tá? A chance de recorrência, né, assim, se uma criança ela convulsiona por febre, ela tem uma probabilidade maior de convulsionar novamente em um contexto de febre. Então, a chance de recorrência é de 30% a 35%, tá? E esse risco é ainda maior se eu estou falando de uma criança que teve a primeira crise com menos de 1 ano, ou se ela tem algum histórico familiar de crise convulsiva, tá? Sobre a epilepsia, né, ela tem essa prevalência na infância de 0,5% a 1%, e o estado de mal epiléptico corresponde a uma mortalidade pediátrica de 3% a 5%, tá? É um número significativo quando você está falando de óbitos, né? Por isso que tem que ser feita uma intervenção o mais rápida possível, tá? E aí vem, acho que das partes dessa aula, eu acho que aqui é um pouquinho mais chatinha, tá? Mas é importante, vocês saibam disso. Eu trouxe aqui a classificação usada pela Liga Internacional contra a Epilepsia, tá? Esse consenso é de 2017. E a intenção dele aqui, né, o que eu trouxe aqui
a classificação em relação aos tipos de crise convulsiva que a gente tem, tá? As crises, elas são divididas em basicamente dois tipos, que são as crises de início focal e as crises de início generalizado. Qual a diferença? As de início focal, ela se inicia, né, essa desregulação em relação aos impulsos elétricos, né, se inicia em uma região específica do córtex cerebral, tá bom? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, na imagem dá para ver que o problema está em uma região específica. Então, o paciente, ele tende a ter, sim, os sinais e sintomas são também mais focais, tá? E vai variar muito conforme a região do córtex que está sendo acometida, tá? Ela tem esse nome, início focal, porque ela pode progredir para uma crise generalizada, ou seja, esses impulsos desordenados, eles podem se propagar daquela região limitada, né, para os dois hemisférios cerebrais, tá? Por isso que não é uma crise focal, é de início focal. Ela pode sim progredir para uma crise generalizada, tá? E elas são divididas em dois tipos, que são as crises perceptivas e as disperceptivas, tá? Que diz respeito aqui à percepção do paciente, né, sobre si e sobre o ambiente ao seu redor, tá? Então, qual a diferença, né? O que muda aqui é o nível de consciência. Nas perceptivas, né, o paciente ele não tem alteração no nível de consciência, tá? Durante toda a crise convulsiva, ele vai manter sua consciência, né, ele vai presenciar o que está acontecendo e ele mesmo vai poder relatar, né? Então, um exemplo de uma crise focal perceptiva, né? Paciente que apresenta, por exemplo, um abalo, né, persistente só em um membro, né? Pode se manifestar dessa forma. Pode ter essa manifestação sensitiva, né? Ele pode sentir só uma parestesia. O déjà vu, não que sempre seja uma crise convulsiva, né? Mas ele pode sim ser uma manifestação neurológica de uma crise convulsiva, tá? É claro que tem déjà vus que ocorrem mais por cunho psiquiátrico mesmo, né? Paciente com ansiedade, né? Restrição de sono, e com estresse, né, pode ter déjà vu, ou pode ser só uma percepção mesmo do paciente, né, ou ela pode ser também uma manifestação de crise convulsiva. E tem outros achados também, né, o paciente pode ter alucinação olfativa também, sentir cheiros que não tem no ambiente, por exemplo, sentir um cheiro de queimado que não tem, tá? Então, assim, são sinais, né, como eu falei, é uma crise focal, né? Então, os achados estão também mais brandos, tá? E tem as crises disperceptivas, ou seja, o paciente aqui, ele já tem uma alteração em relação ao nível de consciência, tá? Então, ele vai o quê? Pode ficar desorientado, né? Não vai interagir adequadamente com as outras pessoas. E após a crise, né? Geralmente vai ocorrer um quadro de confusão, né? O paciente ele não vai lembrar do que aconteceu, né? E ele vai ficar meio desorientado após passar a crise convulsiva, tá? E podem ocorrer, inclusive, os automatismos, né? Aqui não significa, o nível de consciência, não significa que o paciente vai perder a consciência, né? Disperceptiva, né? Não é como se o paciente, sei lá, desmaiasse, entendeu? É mais, assim, ele não vai conseguir assimilar as informações que ele recebe realmente do ambiente, tá? Ele não vai conseguir lembrar do que aconteceu, mas ele pode, sim, sair andando, assim, sem muito rumo, né? Pode mastigar, né? Pode ficar meio desconectado, né? Sem interagir, mas pode continuar fazendo atividades como manipular objeto, mastigar, andar, tá? Não significa que o paciente vai perder o nível de consciência. Tá? Então, essa é a diferença, tá? Eu tenho alteração do nível de consciência e na outra não. Tá? E temos as crises que são mais comuns, que são aquelas que já têm um início generalizado, ou seja, essas descargas, elas vão ocorrer já nos dois hemisférios, tá? Ou seja, inicia de forma global em todo o córtex, tá? E aí elas são divididas em dois tipos, que são as crises motoras e as não motoras, tá?
nas motoras, né? Ou seja, o paciente tem alguma manifestação motora, né? Como o nome já fala. A mais comum são as crises motoras tônico-clônica, né? Onde o paciente ele apresenta uma contração muscular sustentada, né? Ele fica hipertônico e associado a isso, ele apresenta abalos musculares rítmicos, tá? Que é o que a gente chama de parte clônica, né, dessa crise convulsiva. Então, tem o estado de hipertonia, né, e tem também esses abalos musculares, né. É aquela crise convulsiva mais típica, né, então, o paciente ele realmente desmaia, né, assim, perde consciência, tende, né, a cair, então, é o paciente que tem mais risco de evoluir com TCE, tá. Tem também liberação esfincteriana, né? O paciente vai fazer xixi, vai fazer cocô, pode morder a língua, né? E sempre acompanhado daquele período pós-ictal, né? A descarga é tão grande que depois que a crise passa, o paciente tende a ficar sonolento por algum tempo, tá? E depois, aos poucos, ele vai acordando, tá? Então, a crise mais comum é a tônico-clônica. Eu trouxe um vídeo, eu acredito que vocês já tenham visto, né, alguma criança, algum adulto com convulsão tônico-clônica, tá? Ou seja, ele apresenta esses tremores musculares, né, e ao mesmo tempo ele apresenta essa espasticidade, tá? Essa rigidez muscular. E aí, isso é uma convulsão tônico-clônica, mas a gente pode ter também uma convulsão que seja só tônica ou só clônica, né? Então, na tônica, o paciente ele vai ter uma rigidez muscular sustentada. Eu ainda procurei para ver se eu achava alguns vídeos que mostrassem cada um, né? Cada um dos tipos, mas tive dificuldade, tá? Então, ele fica só com essa hipertonia muscular, sem os abalos associados, né? Sem a parte clônica. E já na clônica, eu tenho, sim, os abalos musculares, né? E eles são regulares, tá? Eles são rítmicos e repetitivos, tá? Que nem aqui na imagem, por exemplo, né? Tende a ser repetitivo e dura por mais tempo, né? Tem um tempo mais prolongado, né? Diferente da mioclônica. Aqui, o paciente, ele vai ter uma contração muscular também, mas é uma contração muito rápida, tá? Muito súbita e vai cessar também muito rapidamente, tá? Às vezes, essas contrações da miotonia, né, pode durar 1 segundo, 2 segundos ou até menos, tá? E em relação às convulsões mioclônicas, o paciente parece que está tomando um choque, tá? É semelhante a um choque. Então, o que diferencia dela da clônica é que a clônica, os movimentos eles são repetitivos, né, regulares e por um tempo prolongado, enquanto que a mioclônica não. Isso é uma contração muscular rápida, súbita e muito breve, tá? Nas atônicas, o paciente perde o tônus muscular, tá? Então, ele é um risco também, assim como nas tônicas clônicas, de ele ter, de ele ter um TCE, né, por causa da queda. E tem também, por último, aqui na parte motora, os espasmos epilépticos, tá? Que são contrações súbitas e breves, tá? Diferente da mioclônica, elas têm um espaçamento até um pouco maior, tá? E o paciente aqui, por exemplo, o paciente pode ter mioclonia de piscar, né, de contrair a musculatura da bochecha, por exemplo, né? Às vezes pode até ser mais, como posso dizer, assim, tem uma contração de uma maior quantidade de grupos musculares, né? Mas ela tem isso, assim, de que pode ocorrer mioclônica, pode ocorrer com qualquer grupo muscular, né? Enquanto que os espasmos epilépticos, eles têm um padrão mais definido, né? Que é geralmente o paciente apresenta flexão, extensão do tronco ou dos membros, tá? Os espasmos epilépticos são mais típicos da síndrome de West. Não sei se vocês já ouviram falar, é bem comum na pediatria, assim, relativamente comum na pediatria, em que aqui eu tenho um paciente que tem espasmo epiléptico, às vezes a criança pode até ter regressão de marcos do desenvolvimento também, e quando eu faço eletroencefalo, eu tenho um achado específico, tá? Que não cabe aqui a aula, mas eu tenho um achado específico que fecha o diagnóstico de síndrome de West, tá? E aí eu trouxe esse videozinho dessa criança.
Caso na dela, a manifestação é inflexão do tronco, tá? Meu amor. Tem uma criança que está alerta, né? Que está acordada, né? Não é aquela crise convulsiva típica, mas ainda assim ela está convulsionando. Assim, eu acho que o que fica, o que eu quero que fique assim da aula também, né? Geralmente, né, na pediatria, as mães elas são muito poliqueixosas, né? Mas assim, cada mãe conhece seu filho, então, quando uma mãe chega dizendo que tem alguma coisa errada com a criança, você tem que dar atenção àquela queixa, tá? Porque geralmente as pessoas acham que a crise convulsiva se resume à crise convulsiva tônico-clônica, né? Eu lembro que até no meu internato tinha um médico, né, que eu acompanhava, né, que ele sempre falava assim, a galera gosta muito de fingir, gosta muito de fingir. Se você souber, assim, falava, né, que se você quer saber se uma pessoa realmente convulsionou, ela tem que fazer pós-ictal, assim, tem que ficar sonolenta, né, tem que ficar rebaixada um tempo. Se for uma pessoa que convulsionou e logo depois despertou, então não é convulsão, é chilique, né, tá querendo fazer cena e não é assim que funciona, tá? Como eu falei, tem gente que convulsiona com sinais muito atípicos, tá? Então, tem mãe que às vezes vai dizer, ai, meu filho fica apresentando algum movimento repetitivo, assim, mas tá acordadinha, assim, tá tudo certo com ela, aparentemente, né? É uma criança que muitas vezes vale a pena encaminhar, né, para o neuropediatra, para que seja feita uma avaliação mais minuciosa, né, e para uma pessoa que entenda do assunto, porque fechar um diagnóstico é um pouco complicado, tá? Ainda mais porque quando a gente fala de epilepsia, porque a síndrome de West, por exemplo, ela entra dentro, né, das epilepsias da infância. Fechar esse diagnóstico é muito difícil, né? E, por exemplo, tem muita paciente que convulsiona e aí está convulsionando com recorrência, né? Nesses casos, é indicado deixar o anticonvulsivante de forma profilática. E aí as pessoas acham que é receita de bolo, e aí prescreve qualquer tipo de anticonvulsivante, né? Para cada tipo de crise convulsiva, eu tenho um anticonvulsivante mais adequado para aquele quadro, entendeu? Que vai controlar melhor as crises. E tem alguns, obviamente, né, que tem um melhor efeito, um maior número de crises, como é o caso do valproato de sódio, né, que é o Depaquine, mas assim, ele não vai servir para todos os tipos, tá? Eu acho que era isso, basicamente. Por exemplo, na síndrome de West tem um anticonvulsivante, né, de primeira escolha, é um que ninguém utiliza. Enfim, mas eu acho que é basicamente isso que eu quero que fique, tá? E só para finalizar, né, a gente tem, na parte, né, de crises generalizadas, nós temos as não motoras também, que podem se manifestar com alteração súbita da consciência ou da experiência, sem manifestação motora evidente, tá? Aqui o diagnóstico é ainda mais complicado. O diagnóstico aqui é ainda mais complicado. Aqui nós temos as crises de ausência, né, onde o paciente ele está fazendo alguma atividade, de repente, né, fica com o olhar fixo, pode até piscar, às vezes fica com o olhar fixo, ainda tem algum automatismo, né, pode ficar ainda fazendo algum tipo de movimento, tá? As crises de ausência são comuns também na infância, tá? E as típicas eu tenho início e término abrupto, tá? O início e o término dura segundos, né? Então é mais fácil, né, para o profissional, para o pai, conseguir perceber que realmente aconteceu alguma coisa estranha com aquela criança, né? Ele é como se a criança tivesse saído de si, né? Então é mais fácil de perceber. Temos as atípicas, onde o início e o término são mais lentos, tá? E aí a atípica, ela está muito associada a outras patologias neurológicas, tá? Mas como pacientes neuropatas.
E aqui, para finalizar, nessa parte de classificação, nós temos também as autonômicas, onde o paciente apresenta sinais e sintomas relacionados ao sistema nervoso autônomo, tá? Então, pode ocorrer, por exemplo, aqui eu tenho achados, né, de estímulo simpático, né? O paciente pode ficar pálido, vermelho, pode ficar sudoreico, ter alteração respiratória, taquicardia, vomitar. Então, imagina fazer um diagnóstico, ver um paciente com essa clínica e dizer que ele está convulsionando, entende? Então, assim, é complicado, tá? Tem também as crises cognitivas, né, onde o paciente ele tem alguma alteração em relação a pensamento, a linguagem, né, a percepção de si, do mundo. Então, o paciente ele pode apresentar, se manifesta clinicamente, né, como um quadro de desorientação, né, o paciente pode ficar meio confuso, despersonalizado, né, pode ter algum bloqueio em relação à fala também. E tem as emocionais, né, onde o paciente pode ter emoção súbita que ocorre sem uma causa externa, né. Uma vez eu vi um vídeo, só que eu não consegui achar, de uma criança que estava dormindo, né, quietinha, o pai dele tá filmando, né. E aí essa criança simplesmente, ela senta de uma vez na cama e ela começa a gargalhar, tipo, gargalhar muito. E aí depois passa e ela fica um pouco desorientada, entendeu? Então, às vezes, a criança pode ter uma emoção súbita do nada, né? Pode ser medo, alegria, raiva, enfim. É um paciente que precisa ser encaminhado para um especialista, tá? Para melhor condução do caso. E, então, esses são tipos de crise, né? E nós temos as febris, que podem ser classificadas basicamente em dois tipos, que são as crises febris simples e as complexas, tá? Na simples, eu tenho prognóstico super benigno, as crises convulsivas febris são muito comuns na infância, né? E as complexas, o paciente tem mais risco de vir a ter epilepsia no futuro, tá? Então, como eu vou diferenciar, né? Na crise convulsiva febril simples, a convulsão, ela dura menos que 15 minutos, tá? Então, é uma convulsão mais curta, tem esse caráter de ser mais autolimitada, né? Ela tende a se resolver sozinha, mas se persistir, né? Eu vou falar um pouquinho depois sobre o manejo. Você pode fazer, sim, o uso do benzodiazepínico, que é um anticonvulsivante, tá? Elas têm esse caráter de já ter um início generalizado, tá? É bem comum que o paciente tenha uma crise tônico-clônica, né, por causa da febre. E isso faz sentido pela fisiopatologia da doença, né, porque lembrando que a criança, né, menor que 6 anos, ela já vai ter esse córtex, né, em estado de hiperexcitabilidade, né. Então, com a febre, reduz o limiar, né, para a convulsão, aumenta a excitabilidade, né, então, como isso, né, essa hiperexcitabilidade é em todos os neurônios, né, então, com a febre, né, a tendência é que ela tenha um acometimento, né, assim, mais geral, assim, do córtex, entendeu? Então, como eu falei, é generalizada, né? Então, o paciente ele vai ter aquele. Por isso que geralmente o paciente faz convulsão tônico-clônica, né? Porque essa descarga, ela é geral, tá? E ocorre somente um episódio em um espaço de tempo de 24 horas, né? Se o paciente está convulsionando assim, de forma repetida, né? Com um espaço de tempo muito curto, é um sinal de alarme, tá? E nós temos as crises complexas, tá? São complexas, tem que acender um alerta profissional, né? Elas duram mais que 15 minutos, né? São mais prolongadas, o risco de alguma complicação associada é maior, né? São crises que podem ser com início focal ou com recorrência 24 horas. Se o paciente ficar convulsionando de forma repetida, né? É um sinal de alarme e faz todo sentido, né? Assim, falar assim que ter um início focal com febre não seja bacana, não seja ruim, porque, como eu falei, né, a tendência é fazer uma crise generalizada. Se está fazendo crise focal, significa que eu posso ter alguma lesão
pré-existente, que não se tinha conhecimento, ou pode apontar também para alguma normalidade estrutural do sistema nervoso central, tá? Então, nesses casos, né, paciente que tem crise complexa, ele precisa de investigação complementar, diferente do paciente com crise febril simples, tá? Como eu falei, esses pacientes têm maior risco de desenvolver epilepsia no futuro, tá? Posso continuar? Tudo certo até aqui? Vou entrar na parte de diagnóstico e conduta, tá? Quando o paciente chega, né, obviamente, você tem que coletar história, fazer exame físico e avaliar se precisa de exame complementar. Então, eu tenho que caracterizar, né, como foi esse quadro convulsivo. Então, eu tenho que questionar, é muito importante saber a duração, né? Ver quais foram os achados dessa crise convulsiva, né? Se teve alguma lateralidade, né? Se acometeu, sei lá, se o paciente teve espasmos só relacionados à mão, por exemplo, né? Ou se ele chegou a ter contratura muscular de forma generalizada, né? Isso vai fazer diferença. Vejo se tem ou não achados motores, tenho que sempre observar como ficou o nível de consciência, né? Tanto durante a crise, se o paciente foi desacordado durante a crise, né? Se ele perdeu consciência durante a crise, como ficou o nível de consciência após a crise, tá? Avaliar a circunstância, né? Saber se foi em vigília ou no sono, acaba sendo mais importante para o especialista, né? No processo aí de investigação diagnóstica. Mais implicações, né? Para a pessoa que estava com atendimento. Se ocorreu em vigília, né? Eu tenho um risco maior de ter tido algum trauma craniano. Então, é importante até questionar isso também, quando for fazer o atendimento dessa criança. Tenho que ver, sempre perguntar se a criança teve ou não febre associada à crise convulsiva, tá? Uma coisa que eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês no início, o que importa na febre não é o valor da temperatura, porque tem criança com febre de 40 graus que não convulsiona e criança com 38 que convulsiona, tá? O que influencia mais é a velocidade de aumento da temperatura, tá? Do que a temperatura em si. Então, sempre investigar se o paciente tá ou não com febre, ou se ele teve ou não febre, né? Porque às vezes a mãe já vai vir com a história de um quadro infeccioso, né? Às vezes é uma criança que está com amidalite, e aí naquele momento, né, que ele convulsionou, podia ser que ele não tivesse com febre, né? Mas pode ser que essa criança esteja apresentando febre ali naquele dia, né? No dia anterior. Então, eu tenho que sempre questionar, tá? Sempre caracterizar, com febre ou sem febre. Se teve algum trauma, né, que possa justificar essa convulsão, né? Investigar se teve algum PCE, avaliar risco de intoxicação sempre, tá? Ver se... Às vezes tem muita criança, criança é terrível, pode ver um monte de comprimido, né, e pode acabar, ainda mais tem alguns comprimidos que são até sozinhos, né, pode acabar tomando, né, comendo, enfim. Também avaliar os medicamentos que faz de uso contínuo, tá? Sempre ver a glicemia, tá? Tem que sempre descartar se ocorreu ou não em um contexto de hipoglicemia, tá? Acho que é super importante ver se tem febre, ver se tem hipoglicemia, tá? Avaliar como foi o estado pós-ictal, né? Se o paciente ficou sonolento, se teve algum déficit neurológico focal após a convulsão, se teve paralisia de TOD também, que é um déficit focal transitório, né? Que ocorre no pós-ictal. E aí o paciente ele pode ficar com fraqueza, pode ficar com dificuldade de movimentar algum membro, né? Ou com dificuldade de movimentar o hemicorpo. E a paralisia de TOD, acho que não é assim que se pronuncia, ele aponta, né, para alguma lesão estrutural, né, alguma normalidade a nível do sistema nervoso central. Então, se o paciente tem um déficit neurológico no pós-ictal, é importante que eu também investigue, tá? Avaliar os antecedentes, né, como se dá o neurodesenvolvimento dessa criança, se ele já tem algum diagnóstico prévio, né, se faz uso de algum medicamento,
E também porque, às vezes, pensando assim no uso de medicamentos, tem gente que vai chegar, até aconteceu comigo essa semana, no ambulatório, mas não foi no ambulatório de agressas, mas era um paciente pós-alta, né, que ficou internada, ela tem hidrocefalia, teve mielomeningite. Então, era uma criança que tinha, já era neuropata, né, e tinha epilepsia também. E ela fazia os medicamentos contínuos. Durante a internação, ela estava bem, foi para casa, uma família muito humilde, e aí a mãe voltou no ambulatório de egressos, falando que a criança convulsionava várias vezes ao dia, sendo que ela não estava mais convulsionando no hospital, né? E ela só deu essa informação, que estava convulsionando, que ela não sabia mais o que fazer, enfim. Aí a gente foi conversando, e depois viu que ela não estava fazendo os anticonvulsivantes, porque a família, né, geralmente o pessoal do hospital sempre tenta desenrolar a amostra grátis, né, assim, a amostra grátis que dê para 3 meses, por exemplo, né, mas por algum motivo ela saiu sem os medicamentos, não teve condições de comprar, e aí a criança estava convulsionando, né, mas assim, a informação que ela passava parecia que por algum motivo ela estava tendo uma descompensação, né, que estava fazendo os medicamentos, estava bem, mas aí, por algum motivo, piorou, né, por algum motivo, reduziu o limiar de convulsão, né? Porque criança com infecção, criança epiléptica, né? Com algum distúrbio hidroeletrolítico, acaba que o limiar para convulsão reduz e ela convulsiona mais facilmente. Então, era isso que a gente estava cogitando e, no fim das contas, a mãe não estava dando os medicamentos, tá? É investigar sempre história familiar, tá? Tanto de epilepsia, como também de crise convulsiva febril, tá? Se uma mãe, ela convulsiona na infância, né? E não é epiléptica. A criança tem mais chances também de ter crise convulsiva febril, tá? Na parte de exame físico, tem que fazer o exame neurológico o mais detalhado possível, né? Tem que avaliar se tem algum sinal de meningite e se tem sinais de trauma, tá? Se tem que ver se tem sinais de irritação meningia, né? Sempre questionar se tem febre, né? Se tem vômitos associados. E aí eu vou ver se tem rigidez nucal, né? Eu trouxe essa imagenzinha só para a gente lembrar dos sinais para avaliar a meningite, né? Um deles é o de Kernig, onde com a coxa flexionada sobre o quadril, né? Quando você faz a extensão do joelho, da perna, o paciente sente dor ou tem limitação de movimento, tá? E no Brudzinski, quando eu vou fazer a flexão da cabeça sobre o tronco, né? Eu tenho involuntariamente a flexão da coxa e da perna, tá? Sobre o tronco. Então, avaliar sempre se o paciente tem ou não sinais de irritação meninge, tá? E ver se tem ou não tá. O exame neurológico, né, sempre vê essa questão de nível de consciência, orientação, se for uma criança muito pequena, acaba sendo um pouco mais complicado, tá? Mas se for maior, ver como está a orientação, como está a atenção também da criança, né? A concentração, memória, linguagem, né? Ver as praxias, que diz respeito à capacidade de executar movimentos aprendidos, né? E as gnósias, que é a capacidade de reconhecer coisas, né? E aí pode ser reconhecer objeto, reconhecer uma pessoa, né? Reconhecer cores. Então, a gente sempre avalia essa parte, né? Que a gente chama de funções superiores do sistema nervoso central, e avalia, né? É um pouco complicado fazer um exame físico neurológico completíssimo, né? Mas tem que ver o que for possível, né? Tentar testar o nervo craniano, ver a força muscular, como está o tônus, se for uma criança maior, como está a marcha, a postura, ver a coordenação motora, testar os reflexos e avaliar a sensibilidade, tá? Esses são os itens que precisam ser vistos no exame físico completo. E os exames complementares, em que situações eles são indicados, né? Se o paciente, após a convulsão, tiver algum déficit neurológico, eu tenho que investigar, né? Em caso de crise febril complexa, né? Ou seja, tem uma duração muito prolongada, com início local ou, né, com recorrência aí dentro de um período de 24 horas, né? Sempre avaliar sinais de infecção do sistema nervoso central, tá? Tem que ver se não tem encefalite ou meningite, que pode ser a causa, né, da convulsão.
E se eu tenho alguma suspeita de etiologia metabólica, ou seja, tem que ver se ele não está convulsionando por hipoglicemia, né? Pode ser por causa de um distúrbio hidroeletrolítico, o paciente pode ter convulsão em caso de hiponatremia, hipernatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, tá? Pode ser, às vezes, também pode ocorrer em paciente com insuficiência renal, com insuficiência hepática, tá? Tanto o aumento das escórias nitrogenadas, como o aumento de bilirrubina, né? Esses dois tipos de substâncias têm um efeito neurotóxico, tá? Então, o paciente pode convulsionar sim, que é o que a gente chama de, quando tem insuficiência renal, de convulsão urêmica, e quando tem insuficiência hepática, de encefalopatia hepática. Tá? Então, tem que ficar alerta a sinais, né, de que possa ser de origem metabólica a convulsão, tá? Então, os exames, eles só são indicados nessas circunstâncias. Se for uma crise convulsiva febril, sim, isso eu não preciso investigar, tá bom? Acho que é importante também que vocês guardem essa informação. E de laboratório, né? Glicemia, como eu falei, descartar a hipoglicemia, eletrólito para ver se não tem nenhum distúrbio eletrolítico, isso quando estou suspeitando de alguma etiologia metabólica, né? Ver função renal, hepática e demais exames que o profissional achar pertinente, tá? O eletroencefalograma, ele é um exame super importante, né, especialmente para o diagnóstico de epilepsia, tá? Ele está alterado em 90% dos epilépticos, por isso que nos critérios diagnósticos a gente não utiliza só um eletroencefalo comprovando que tenha atividade epileptiforme, né? Porque nem todo epiléptico tem alteração do eletroencefalo. E tem também a questão de que é muito complicado, mas até para fazer laudo, né? Laudo de, sei lá, que é algo mais fácil de ver, exame de imagem, né? Dependendo de onde for feito, o laudo não é confiável, entende? Então, quando se fala de eletroencefalograma, é ainda pior a situação, tá? Mesmo sendo especialista, é muito complicado, porque às vezes os profissionais às vezes não conseguem ver, entendeu? O mesmo paciente tem um eletroencefalo compatível. Tanto que aqui, os neuropediatras, né, eles sempre, acho que aqui em Belém, são duas, eu já acompanhei profissionais diferentes, e eles têm hiperfoco, por exemplo, em pouquíssimas clínicas, porque de resto, sempre falam que o eletroencefalo sempre vem normal, né? E aí, quando pedem para repetir, em uma clínica confiável, aí tem alteração. Então, e tem que lembrar também que o eletroencefalo pode ser normal após a primeira crise epiléptica também. Neuroimagem também é útil, tá? Pode ser feito tanto tomografia como ressonância, e é indicado em caso de déficit neurológico, em caso de crise febril complexa, se eu tiver infecção do sistema nervoso central também, em caso de trauma, tá? Lembrem sempre assim, quando pensar em diagnóstico, né, principalmente se não é um paciente na urgência, né, porque pode chegar, às vezes, no posto de saúde, no ambulatório, né, com um histórico, mas sem estar convulsionando naquele momento. Nesses casos, né, para o diagnóstico, a neuroimagem e o eletroencefalo são fundamentais, tá? E faço punção lombar se eu tiver suspeita de infecção do sistema nervoso central, tá? E lembrem, né, que quando chega um paciente assim, né, com suspeita de meningite, de encefalite, ele pode ter associado sinais de hipertensão, ele pode ter sinais de hipertensão intracraniana que eu não consigo identificar, né? Então, é muito perigoso você fazer diretamente a punção lombar. Então, quando eu tenho um paciente com infecção, isso é para aula de meningite, né? Mas só para que vocês saibam. A gente primeiro faz um exame de imagem, tá? E aí eu avalio se tem ou não sinais de hipertensão. E se estiver tudo certo, eu faço a punção lombar, tá? Se eu fizer a punção em paciente com hipertensão intracraniana, ele vai evoluir com herniação e morte, tá? E óbito. Tá? Então, nesses casos, né? Tanto que em caso de meningite é preconizado o início do antibiótico na primeira hora, né? Então, você começa o antibiótico porque essas medidas não podem atrasar o início da antibiótico, da antibiótico-terapia, né?
Aí leva o paciente para fazer a tomografia ou a ressonância e depois faz a punção lombar. Tá? E aí, sobre o manejo na emergência, tá? Quando o paciente chega convulsionando, né? Tem até aquela frasezinha, né? Que o que te comove merece move, né? Então, se é um paciente que está convulsionando, ele precisa ser levado para a sala vermelha, tá? Lá o move, né? E tem que ser monitorizado, né? Tem que se fazer um acesso venoso. Isso aqui é abordagem imediata, tá? Vale para todo paciente que chega na emergência, né? Então, a gente coloca, se o paciente está convulsionando, né? A gente tem que fazer aquela avaliação do ABC, né? Garantir viabilidade de via aérea, avaliar respiração, circulação. Eu tenho que colocar o paciente em decúbito lateral para segurança, tá? Porque durante a crise ele pode hipersalivar, ele pode vomitar. Então, quando você coloca em decúbito lateral, você reduz o risco de broncoaspiração, tá? Tenho que fazer glicemia capilar para avaliar se ele não está convulsionando por causa de uma hipoglicemia, né? Fazer o acesso e oxigênio somente se necessário, tá? Aí vamos dizer, né? Isso aqui é para um paciente que acabou de chegar. Se eu sei que aquela crise começou a menos que 5 minutos, eu não preciso fazer, eu acho que isso até é um assunto um pouco polêmico, né? Eu não preciso fazer o anticonvulsivante, tá? Porque as crises convulsivas na infância, na sua maioria, são autolimitadas, tá? E elas cessam rapidamente e espontaneamente, tá? Ela vai cessar sozinha. Então, vamos dizer que acho que fica mais fácil, né? Porque quando é uma criança que quando trazem, né, para o pronto atendimento, né, você não estava acompanhando, não sabe dizer há quanto tempo, tem uma estimativa da família, né, mas você não presenciou há quanto tempo iniciou. Agora, se a criança começa, vamos dizer, a convulsionar na sua frente, se eu estou nos primeiros 5 minutos de convulsão, eu não preciso fazer medicação, tá? Isso falando, né, de bem pronto atendimento, né? Justamente porque a gente, quando, como eu falei, né, ela tem que acessar espontaneamente. Então, se eu fizer o anticonvulsivante, né, eu vou aumentar, né, o risco de depressão respiratória para aquela criança, ela pode ter hipotensão, vai ter uma sonolência prolongada, né, e na maior parte dos casos, independente se você administrar ou não anticonvulsivante, a crise vai melhorar sozinha, tá bom? E é por esse mesmo motivo, né, a oxigenoterapia, ela não é indicada porque o paciente ele não ventila, né, bem durante a crise. A oxigenoterapia, ela não é indicada para todos os pacientes, tá? É indicada em caso de hipoxemia, né? Se eu vejo que o paciente está desaturando ou cianótico, né, eu tenho que administrar o 2. Ou se ele tiver com uma crise prolongada. Se ele não tiver sinais de hipoxemia, acabou de começar a convulsionar, né? Geralmente elas cessam tão rapidamente que eu não vou ter uma repercussão significativa respiratória, tá bom? Então, levem isso para o coração, tá? Paciente, né, que está convulsionando há menos que 5 minutos, eu vou somente observar. Isso é na conduta inicial, tá? Aí vamos dizer que se passou 5 minutos, né, e a criança ainda está convulsionando, ou se não, a família levou a criança para o pronto atendimento, né, e aí chegou lá na ambulância do SAMU, e falaram que ela já estava, a convulsão começou há 10 minutos e ela ainda está convulsionando, né, então nesse paciente, né, com um estado já de mal epiléptico, né, a gente inicia a primeira droga de escolha, que é o benzodiazepina, tá? E aí pode ser tanto o midazolam como o diazepam. A preferência é que seja feito de forma endovenosa, tá? Porque o tempo de ação é mais rápido, tá? Em até 1 minuto já vai estar fazendo efeito. Não existe diferença em relação à eficácia, tá? Entre o midazolam e o diazepam. A única diferença mesmo é que o midazolam tem um tempo de ação, né, um pouquinho maior. Então, ele acaba prevenindo, né, uma nova crise recorrente, né,
precoce, tá? Então, o midazolam ele pode ter esse benefício a mais, tá? Mas se usar tanto o midazolam como o diazepam não tem problema, tá? Os dois têm a mesma eficácia. Só que aquela criança que chega, né, na emergência, ela vai estar convulsionando, pode ser uma convulsão crônica, né? Então a enfermagem pode ter dificuldade de fazer um acesso, tá? Então, nesses casos, a gente vai para a nossa segunda opção, tá? Então, a primeira opção é midazolam diazepam, na dose de 0,1 a 0,3 miligramas quilo, né? A dose máxima de 10 miligramas, que é a dose máxima para um adulto, né? E aí, vamos dizer que eu não consegui um acesso. Qual é a segunda opção? Não é o midazolam IM, tá? A segunda opção é o midazolam intranasal ou diazepam retal, tá bom? Existem formulações específicas, tá? Eu tenho o midazolam spray nasal, ele existe, e tem o diazepam supositório, tá? Só que não é fácil, tá? Assim, é muito difícil encontrar o midazolam spray em um hospital, né? E é muito difícil também, não é nem é impossível aqui no Brasil, né? Porque o diazepam, se eu não me engano, não tem retal aqui no Brasil. Então, na prática, off-label, né, o que é feito é usar a solução que é feita endovenosa, intranasal e por via retal, tá bom? O midazolam intranasal é feito já, e não pode ser feito na dose de 0,1, tem que ser 0,3, tá? Tem que ter uma dose um pouquinho maior. 0,3 miligramas quilo, e é feito mesmo dentro da narina, tá? A intenção é que a mucosa nasal absorva. Eu só tenho que me atentar ao volume, né? Não dá para fazer um volume muito grande intranasal, mas como é na pediatria, né? As crianças, elas são menores, né? Então, acaba que o volume também é bem menor. E o diazepam retal, ele tem, devido ao pH do intestino, né? A absorção dele é menor do que o esperado, né? Então, a gente faz uma dose maior, que é de 0,5 miligramas quilo, né? E ele tem que ser feito de forma mais diluída, tá? Porque pode causar irritação para a mucosa intestinal. E aí, nesses casos, quando é feito por via retal, né? É colocado uma sonjinha, né? E aí, administrado na sonda, tá? Para chegar lá no reto. E vamos dizer que, por algum motivo, né, eu não consegui acesso, né, não consigo fazer intranasal nem via retal, aí eu posso fazer midazolam intramuscular, tá? Ele acaba sendo a terceira opção, né, porque pode deixar algum trauminha na região, né, em crianças, esse tipo de coisa é evitado, e também porque a absorção acaba sendo ainda mais lenta, tá? Por incrível que pareça, a absorção do midazolam intranasal e do diazepam retal é mais rápido do que o midazolam intramuscular, tá? Então, pensando em velocidade de absorção, esses medicamentos são mais adequados, tá? Aí vamos dizer que eu fiz o benzodiazepínico. E aí, né, esperei fazer o efeito, e se passaram 10 minutos desde o início da crise, e a paciente ainda está convulsionando, ou eu fiz, né, e ela parou de convulsionar e depois voltou a convulsionar novamente. Nesse caso, a gente repete a dose do benzodiazepínico, tá bom? Repete da mesma forma que foi feito anteriormente. E aí, vamos dizer, né, que se passaram 20 minutos, não fiz 2 doses de benzodiazepínico, a criança continuou convulsionando, ou parou de convulsionar e aí voltou novamente, né? Nesses casos, a gente usa os anticonvulsivantes considerados, né, como de segunda linha, né? E aí eu tenho a fenitoína, o levetiracetam e o Depaquine, tá? A fenitoína é 15 a 20 miligramas quilo, o levetiracetam 40 a 60 e o ácido valproico 20 a 40. Lembrando que ele não é usado, tá? Ele não é indicado para menores que 2 anos. E aí, se o primeiro anticonvulsivante de segunda linha falhou, eu posso ainda tentar fazer uma segunda opção ainda dentro desses de segunda linha, né? Por exemplo, eu fiz midazolam, não melhorou, repeti midazolam, né? Não melhorou, fiz a fenitoína. Antes de sedar a criança, né? Porque se o córtex da criança está lá fritando, né?
Nossa última opção vai ser o quê? Intubar a criança e manter ela sedada, tá? Então, se o segundo, se vamos dizer, né, fiz a umida, repetir, depois fiz a fenitoína, eu posso, né, ainda tentar, aí com medida salvadora, por exemplo, fazer um levetiracetam, e aí não melhorou, aí sim eu tenho que sedar, tá? Então, uma criança que está tendo uma crise convulsiva persistente, né, mesmo com a administração desses medicamentos, né, por mais que 40 minutos, a gente considera, né, criança convulsionando por mais de 40 minutos como um estado de mal refratário, tá? Nesse caso, a gente intuba e mantém sedada, e aí procede com a investigação diagnóstica, tá? E as opções acho que a primeira opção é fazer o uso do midazolam, né, que é um benzodiazepínico. Então, o paciente que está convulsionando, ele vai se beneficiar, né, mais do que ficar sedado com ketamina. Aí pode ser também tiopental, propofol, né, tudo em bomba. Sendo que o propofol ele não é indicado para menores que 3 anos, tá? Os outros dois podem ser utilizados. E, né, mantém a criança entubada e a partir daí ela vai ter que ter um suporte intensivo lá na UTI, tá? Então, sobre o manejo, se a crise começou há pouquíssimo tempo, eu posso observar, porque na maioria dos casos vai cessar espontaneamente, tá? E se eu fizer o medicamento, vai ser só para chumbar a criança, tá? Então, não tem necessidade. Então, eu posso observar. Se persistir, eu faço um benzodiazepínico, a primeira opção é diazepam lida, EV. Se não melhorou, repito a dose do benzodiazepínico. Se não melhorou, já escolho um anticonvulsivante de segunda linha, né? Geralmente é feito fenitoína, tá? Acaba sendo a primeira opção. Faço fenitoína, né? Posso ainda, como medida salvadora, fazer um outro anticonvulsivante. Se ainda assim não melhorou, eu tenho que intubar e sedar, tá? E sobre a abordagem essa aqui é a última slide. E aí, para a abordagem das crises febris, né? O que é que muda, né? Elas, né? Elas não vão, elas geralmente não precisam de anticonvulsivante, né? Como eu falei, às vezes a criança tende a convulsionar, né? Por 3 minutos, no máximo 5 minutos e depois melhora, tá? Lembrando que o uso do anticonvulsivante, né? Ele é indicado se a criança estiver convulsionando por mais que 5 minutos. Nessas crises, né, geralmente, as mães, os pais levam a criança para o pronto atendimento já no pós-equital. Tá? Então, o que a gente faz? Se for esse o caso, né, às vezes eles já chegam com a criança acordadinha. Se for esse o caso, se tiver no pós-equital, né, eu coletei a história, vi que foi uma crise febril, eu vou manter ela observação, esperar ela se recuperar, né, para poder avaliar melhor, e eu não preciso solicitar nenhum exame, tá? Eu só vou orientar os pais sobre a benignidade da maioria dos casos, né? Lembrando de sempre avaliar se é uma crise febril simples ou complexa, né? Porque se for simples, não tem motivo para preocupação, né? Sempre orientar que criança que tem crise convulsiva febril tende a ter recorrência em mais de 30% dos casos, né? Então, eu oriento para a mãe que pode acontecer novamente, que quando acontecer, né, que ela deixe a criança lateralizada, né, antes de ter atendimento médico, né? Quem dá o atendimento inicial são os familiares, então mantê-la lateralizada para ela não broncoaspirar. Tem muita gente que fica com medo de que a pessoa que convulsiona fique mordendo a língua e quer enfiar a mão dentro da boca da pessoa, né? Quer enfiar algum objeto. E não é esse o orientado, tá? A pessoa vai e broncoaspira alguma coisa. Então, não dá. Então, não colocar nenhum objeto na boca, deixar lateralizado e procurar um atendimento médico, tá? E orientar que na maioria dos casos, né, se for uma convulsão simples, né, febril simples, que vai melhorar e ela não vai ter nenhuma sequela neurológica, tá? Em crises febris, não é indicado o uso profilático com anticonvulsivante, tá? Isso aqui faz em paciente, por exemplo, que está tendo crise convulsiva recorrente epiléptica, né, de caráter mais epiléptico. Então, a gente começa o anticonvulsivante. Na crise febril não tem necessidade, tá? Não tem benefícios, tá? E além disso, né, ainda vou submeter a criança aos efeitos colaterais do anticonvulsivante, né?
Tem tanto, o paciente pode ter, é raro, né, mas o metabolismo é hepático, então pode ter algum grau de lesão hepática, né, pode aumentar as enzimas hepáticas, o paciente pode ficar meio chumbado, meio sonolento, tá? Então, não se tem benefícios em usar anticonvulsivante em crise febril. Né? Alertar os familiares que o risco de epilepsia é menor que 5%. Tá? Então, na maior parte dos casos, a criança não vai convulsionar na fase adulta. E o risco de recorrência é aí aproximadamente, né, de 30% a 35%. Tá? E em caso de crise febril, né, que pacientes a gente interna? Os menores de 18 meses, tá? Por que motivo? Às vezes, né, pode ser só uma febre e uma convulsão, mas a criança muito pequena não faz clínica típica de meningite, por exemplo, de encefalite, então a gente interna por causa desses quadros atípicos, né, a criança pode estar com uma infecção mais grave, né, e não está tendo manifestação clínica habitual, então você interna com a melhor investigação diagnóstica, tá? E o outro motivo é porque crianças muito pequenas, né, que nem acho que eu cheguei a comentar, que quando a crise ela ocorre em menores que um ano, né, a chance de recorrência é maior, então a chance de voltar a ter uma nova crise ainda na vigência dessa mesma febre é grande, então a criança muito pequena, geralmente, vale a pena internar, tá? Se tiver qualquer alteração em exame neurológico, se for uma crise febril com alteração em exame neurológico interno, se o paciente está com sinais de que está com alguma infecção grave, né, ou está com infecção de etiologia não esclarecida, você também tem que internar, e se for uma crise febril complexa, tá? Mas é isso, gente, basicamente, tá? Crise febril é muito comum mesmo. A maior parte das crianças já chegam bem no pós-ictal, né? Mas aí, se chegou, não é necessário fazer o anticonvulsivante, tá? Somente se for uma crise mais prolongada. Só se for um estado de mal epiléptico, né? E sempre orientar para os pais, né, que é crise febril benigna, tá bom? E se for um caso, né, porque pode ser que uma criança, ela chegou, né, no ambulatório com histórico de convulsão, né? Ou a mãe disse que durante o sono tem percebido que a criança está tendo uns espasmos. Aí vamos dizer que ela chegou, a mãe chegou com essa queixa, né, que durante o sono a criança tem umas contraturas musculares, mas ali, no momento, a paciente está bem, o exame físico está normal. Nesse caso, é uma criança que se beneficia de fazer um eletroencefalo em uma clínica confiável, e se beneficia, né, você vai avaliar, né, se beneficia também de exame de imagem, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre? Tudo certo? Estão me ouvindo ainda? Sim, Oi?